Olá, boa noite, graça e paz para todos os eleitos de Deus, todos os irmãos, e também para aqueles que ouvem, que não vive em graça, que vive no sistema, ou mesmo que nenhuma coisa e nem outra. E quero também lhe desejar uma saudação, graça e paz para você também. O que vive no sistema, às vezes, não quer nos receber, não quer nos considerar, porque são ensinados a isso mesmo. Tomam por base as palavras da Bíblia, algumas palavras que tem na Bíblia, e por isso os seus líderes ensinam a serem rival, ser inimigo até dos seus próprios irmãos. Mas isso é uma injustiça que os líderes religiosos praticam. Porque todos nós, nacionalmente, somos irmãos, somos brasileiros, e às vezes mora em família, e às vezes não tem a paz um com os outros. Baseado em palavras que era transmitida por Cristo ou ensinada para os judeus. Que os judeus, vocês sabem que não, nem com os samaritanos eles se comunicavam, eram rival. E também com os gentios, com as pessoas pagãs, pior ainda. Algumas partes da Bíblia nós vemos, até quando Pedro foi ensinar a Cornélio, que Deus mandou ele lá falar suas palavras para Cornélio. Quando Pedro retornou para os judeus, teve que se explicar, porque logo eles indagaram: comeste com estrangeiro? E não podia. E ali Pedro teve que dar aquela explicação todinha para poder eles apaziguar aquela fúria que eles estavam. Então, as igrejas evangélicas, seus líderes, ensinam assim as pessoas a serem rival um dos outros, até mesmo das outras denominações. Não é para ter uma comunicação, porque um não vai na congregação do outro não vai, e ali. Mas nós sabemos que isso tudo são mau procedimento, mau comportamentos, heresias que eles ensinam ao povo, e por isso são desse jeito. Mas, e por outro lado, quero nesta noite, ligeiro, ler aqui um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 13 e versículo 24. Quero nesta noite falar aqui a parábola do trigo e do joio para nossa meditação. Este versículo 24 diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio?
E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranquei também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aqui está este assunto, né? Muito conhecido. Todo cristão evangélico, ele tem que vive no sistema, do católico ao evangélico. Eles têm os olhos vendados. Eu creio que muitas pessoas, eu vou falar isso porque eu não sei quem vai me assistir. Se é pessoas que sabem ou pessoas que não sabem. Pode ser pessoas que compreendam bastante a Escritura, a Bíblia, e pode ser pessoas que não compreendem, pessoa mais leiga, né, no entendimento. Eu já falei em alguns vídeos meus que quando estávamos lá no sistema, tinham os olhos vendados, uma venda nos olhos. O camarada pode dizer assim: o que quer dizer uma venda nos olhos? É uma faixa, né? Uma faixa. E algumas pessoas, quando vai adivinhar, vai fazer algum tipo de trabalho que não pode ver, sempre é utilizado por aqueles mágicos. Quando ele não quer, eles querem mesmo dizer que adivinha as coisas, eles colocam a faixa no olho e fica ali, o olho fica vendado para não ver. Então, é uma faixa que coloca nos olhos, um pano, né? Pano preto, branco, seja lá que cor for, bem para os olhos ficar bem vendado, para não enxergar nada mesmo. Então o cristão, o crente do sistema, ele tem essa venda no entendimento, tá certo? Porque é os olhos do entendimento, que esses olhos não é esses olhos que nós temos, e sim os olhos do entendimento, que não abre de jeito nenhum. Porque lê para lá, lê para cá, olha uma vez, olha duas, olha 10, olha 20, mas não entende de jeito nenhum. Eu sempre, quando estava lá, eu tinha os olhos vendados, porque eles colocaram essa venda. Eles colocam essa venda nos olhos de todo crente. Mas eu ainda li essas passagens e não conseguia relacionar ela para hoje, para esse reino de Deus que existe hoje, que eles dizem que a igreja é o reino de Deus, mas não é essa igreja que tem aí, essas igrejas, esse sistema religioso, não é e nunca foi o reino de Deus. O reino de Deus era Israel. E depois que Cristo ele morreu, ele ali começou a reinar no seu reino em espírito. Então foi um reino espiritual. Mas ele não é nessas igrejas que ele está. Não é, porque se fosse, era diferente. Não havia mentira, não havia enrolação, não havia extorsão das pessoas, não havia deturpação da própria escritura, não havia. E que houve, né? E o sistema utiliza isso muito
nas palavras, nas interpretações das coisas, nas manipulação dos inocentes. O sistema religioso faz isso. Mas as pessoas ama ser enganado. É o gado. O gado gosta do engano. Mas aqui essa palavra do joio que eu li, do reino dos, né? Porque ele propôs essa parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranquei também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui está, já li 2 vezes nesta palavra, que fala do joio, né? A parábola do joio, e que ele fez aquela comparação ao reino do céu. Veja que ele mostra aqui o campo aonde se semeia o trigo. E ali ele faz aquela ilustração, mostrando que aquele homem preparou o seu campo e semeou o trigo, boa semente. Mas quando os sentinelas, né, os que tomavam conta, dormiram um pouco, veio o adversário, o inimigo, e semeou o joio. Então, mais adiante, no versículo 36, os discípulos estavam curiosos para saber esta parábola, o que seria isso que ele tinha falado, e ele diz: então, tendo despedido a multidão, foi o mestre para casa. Chegaram-se ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, que você já sabe que é adversário, opositor. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Aí ele veja como diz a palavra: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo
e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que esta palavra, meus irmãos, meu querido ouvinte, se você é do sistema religioso que assistir esse vídeo, veja que isso aqui, esta palavra, não tem nada com essas igrejas. Eu estou com a Bíblia de Estudo Pentecostal nas minhas mãos. E eu li o comentário do comentarista, que é um pastor teólogo do sistema religioso. E se você vê o que a mudança que tem neste assunto aqui, da sua forma original que o Cristo falou, do reino, e o que ele coloca, se colocando essas igrejas hoje, esse sistema religioso, muda demais. Uma coisa que não tem nada a ver, nada a ver. Ele, nas suas palavras, diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aonde foi que o Filho do Homem, ele pregou? Foi no Brasil? Foi na América do Sul, que é o nosso continente? Foi lá na América do Norte, que é os Estados Unidos, que não existia na época de Cristo. Esses países existiam só as terras, habitadas talvez pelos índios, não sei. Nesses países novos que existem, não foi. O mundo que ele estava falando era Israel. Lá, ali se chamava o mundo. E foi esse mundo que estava para ser destruído. Mundo ecumênio. O mundo se chama o povo. Não era mundo córneo. Mundo era o povo. Ali a semente foi semeada. Cristo não semeou, para você ver, para você entender. Cristo semeou as suas palavras. Ele pregou, acaso, para as paredes ouvir, para as pedras ouvir, para as terras ouvir, para as águas ouvir? Não. Ele pregou para povos ouvir. E quem eram os povos? Os judeus. Cristo pregou para os judeus. E foi esse povo que rejeitou sua palavra. O reino já estava ali preparado. Esse reino também fala da nação de Israel, que foi chamados, né, preparado por Deus, mas comparado a uma vinha, a um campo que deu seus maus frutos. Mas aqui ele fala, né? O campo é o mundo lá, Israel, povo. A boa semente são os filhos do reino. Semeou a boa semente. Aqueles que aceitam, aqueles que acreditam na palavra. E o joio são os filhos do maligno. Todos aqueles que eram incrédulos, todos aqueles que eram maus, todos aqueles que eram ímpios. Esses ímpios habitavam onde? Dentro do próprio reino de Deus. Dentro do povo escolhido de Deus. Dentro de Israel, eles habitavam dentro de Israel, os territórios de Israel.
misturou. Era boa semente, que era um povo escolhido, um povo separado, mas no meio apareceu todo esse povo mau. Povo que, em lugar de acreditar nele, acreditar no Cristo, no Salvador, antes perseguia ele, criticava ele, perseguia os outros, e continuaram nisso aí, perseguindo os outros que criam. Cristo disse no capítulo 23 de Mateus, lá um versículo, não sei qual é o versículo agora, mas ele diz: ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, que vocês nem entram no reino, nem deixam entrar os que estão entrando. Proibiam deles seguir as palavras de Cristo. Isso era o joio. Não é hoje aí que o povo relaciona. Até tem deles que quando estão pregando, dando seu sermão, de que é aqueles crentes errados que está dentro da igreja, e quando Jesus vir, ele vai arrancar tudo isso. Os anjos não, ali está falando de lá de Israel, do povo de Israel. Vamos mais adiante, que o tempo está passando. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Nunca entendi isso aqui relacionado a essas igrejas que existem. Sempre olhava que aquilo Cristo estava falando para o povo de Israel. Então, essas não entendia, como eu falei a princípio, que o sistema, os pastores, eles colocam essa venda no entendimento das pessoas para que eles não compreendam a Bíblia. Lê e não compreende. Mas aqui a palavra está claro. O reino de Deus era Israel. Mas Israel teve uma participação aqui na terra, a sua peregrinação na terra, e tinha o direito de herdar o reino eterno. O reino eterno era onde? Aqui na terra, ou um reino espiritual? É um reino espiritual, que não passará, diz a palavra. Um reino que permanece para sempre. Então eles eram os convidados desse reino. Para nossa reflexão, este texto, não dá tempo para a gente fazer comentários, procurar mais uma ampliação desse assunto, porque o tempo que eu faço os vídeos são curtos, né? A menos que eu faça outro vídeo falando neste assunto. Mas aqui está claro, né? Amém? Mas leia, medite a palavra. Você que talvez esteja no sistema ainda e assista esse vídeo, medite nessa palavra, para quem o Cristo estava falando. Então eu quero desejar as bênçãos de Deus para você, meus queridos irmãos. Um abraço para todos que assistem esse vídeo, e a graça do Senhor seja na vida de todos, em nome de Cristo, aquele que ressuscitou e reina para sempre. Graça e paz.